E aí, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Pega aí os materiais, se acomoda aí um cantinho reservado, né? Um silêncio para prestar atenção e tal. Então, muito bom. Pensando aí que você já fez tudo isso, deu a pausa no vídeo e agora retornou. Aí, ó, vamos dar seguimento à nossa aula de matemática hoje, certo? Percebi que lá nos comentários dos vídeos que tivemos até então não teve nenhuma dúvida assim tão pertinente, né? Então a gente vai dar seguimento aí, certo? Eu acho que vocês estão achando realmente fácil o assunto e realmente é tranquilo, né? A gente percebeu que até então não teve nenhum cálculo matemático. Olha só que interessante, né? Na matemática nem tudo é através do cálculo, a gente consegue resolver através do cálculo. Na verdade, uma grande parte da matemática em relação à sua importância está ligada justamente aos conceitos. A gente saber, dominar, aprender mesmo. Não é decorar, para quando levar uma topada ali na esquina esquecer tudo, né? A gente tem que aprender, a gente tem que saber realmente, né, pensar, raciocinar um pouquinho aí sobre o que é cada coisa, cada palavra, cada ensinamento aí que o livro, né, ou outras pessoas trazem a nós, certo? Relacionado à matemática. Então, sabendo disso, é importante aí você tomar nota, né? O que é isso, professor? É anotar aí, grifar seu livro, né? Colocar marca-texto, aquelas coisas que mais chamam a sua atenção. Por quê? Porque só assim a gente consegue absorver esse tantão de informações que a gente tem aí ao longo da vida, né? Nem só dos estudos. Mas, sabendo disso, vamos dar aí andamento à nossa aula, né? Eu disse a vocês, ó, e a gente parou aqui, na verdade, na outra aula, que foi sobre os poliedros regulares, né? E aí eu dei um pequeno spoiler aí para vocês o que significava, mas aí eu sei que vocês já devem ter lido no livro, já devem ter talvez até pesquisado aí na internet, e aí acabou com o meu suspense, né? Mas, ó, poliedros regulares, fácil demais, né, gente? Vamos só pensar um pouquinho. O que são poliedros? Poliedros são aquelas figuras, né, os sólidos geométricos que não tem curva, né? Se colocar essa dicasinha aí na cabeça e não esquecer dela, a gente não vai errar nunca mais nada relacionado a poliedros. Então, são essas figuras que não tem curva, ou seja, é tudo plano, é tudo reto, tudo formado com linhas retas, né? Sem curvas. Muito bom. E essa palavra regulares? E aí? Ó, quando a gente vinha para a escola, né? Aí quem estuda de manhã, claro, vinha pelo turno da manhã. Quem estudava de tarde, vinha de tarde. Mas quando a gente vinha regularmente no mesmo horário, né? Quem estuda pela manhã, a aula começa de 7 horas. Então, regularmente, as aulas começam de 7 horas. Quem estuda pela tarde, as aulas começam a 1 hora da tarde, né? Então, regularmente, as aulas começam a 1 hora da tarde. Olha só que interessante, então. Tudo aquilo que é regular é aquilo que acontece constantemente da mesma forma. Tendo esse conceito aí em mente, aí aplicando esse conceito aqui, ó, nesse assunto, poliedros regulares, a gente consegue então perceber, pensar que poliedros regulares são aqueles poliedros que têm o mesmo tamanho, são sempre da mesma forma, do mesmo formato, certo? Então, ó, o livro dá aí alguns exemplos pra gente, né? Aqui embaixo, ó, tem vários tipos de dados, né? Não é só esse dado aqui que a gente conhece que tem 6 faces, ou seja, 6 lados. Tem vários outros tamanhos, formas de dados, mas eles são regulares. Por quê? Porque todas as suas faces elas são iguais, certo? O mesmo tamanho. Então, ó, tem vários aí, ó, tetraedro regular. Tetra lembra o quê? Lembra 4, né? Quando o Brasil foi tetracampeão mundial, aí depois foi pentacampeão mundial. Olha só, penta lembra o quê? 5 então, né? E aí vai, hexaedro, heptaedro, e aí vai, né? Essas nomenclaturas a gente vai se acostumando aos pouquinhos aí, certo? Então eu aconselho vocês a dar uma olhadinha aqui nesses nomes, é bastante interessante. Ó, e é mais interessante ainda você estar me acompanhando aí pelo livro, certo? A gente tá aqui, ó, na página 129, né? 128, no comecinho aqui desse assunto relacionado a poliedro. Então,
espero aí que você esteja com o livro em mãos, me acompanhando, beleza? Então vamos lá. Aí ó, hexaedro, hexa é o quê? Hexa é aquilo que o Brasil, né, a seleção brasileira de futebol masculina, né, tá querendo ser, né, hexacampeão mundial, quer ser 6 vezes campeão mundial. Então hexaedro são aquele poliedro que tem 6 lados, beleza? Octa é 8 vezes, né? 8 lados, então tem 8 lados iguais aí, certo? 8 faces. E icosaedro. E aí, icosaedro? Vocês têm um chute aí? Quanto a quantidade de faces que esse poliedro tem? E aí? Bota aí nos comentários para mim. Agora tem que colocar assim, professor, prometo que não vi o senhor dizer a resposta. Coloquei antes, foi um chute mesmo. Ou eu já sabia, tinha tanto de lados. E aí? Beleza, eu vou acabar com o suspense. Esse poliedro aí, ele tem 20 lados, gente, ó. Tem 20 lados, beleza? 20 faces iguais. Então, ó, tem vários tamanhos, várias formas, mas eles são todos regulares, beleza? E esse aqui, que é o dado que a gente tem o normal mesmo, né? Que tem a numeração de 1 a 6, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É o chamado cubo, né? A gente também pode chamar ele de cubo, beleza? Então, vamos lá. Aí aqui no livro ele dá uma dica pra gente, ó. Ele diz assim, ó, que as linhas contínuas, né, visíveis, que tá aqui em cima, são aquelas que tá virada pra gente, certo? E as linhas que estão tracejadas, que tem os pontinhos, né? Deixa eu ver como é que o livro diz aqui melhor. Ele diz pontilhadas, né? As linhas que são pontilhadas, então são aquelas linhas que a gente não dá para ver. Ou seja, é como se estivesse atrás do nosso campo de visão, certo? Então o que está aqui na frente a gente consegue ver, então são as linhas contínuas, e as tracejadas que estão lá atrás, como se a gente não estivesse conseguindo ver desse ponto de vista da gente, certo? Exemplo, professor, nossa amiga TV aqui. Eu consigo ver essas formas aqui, né, da TV. Então, essas linhas aqui, elas seriam contínuas. Mas, ó, ela tem algumas outras linhas aqui atrás que vocês não conseguem ver. E eu, quando fico aqui, também não. Se a gente fosse desenhar essa TV, a gente ia desenhar essas linhas aqui contínuas, né? E as lá de trás tracejadas. Porque nesse campo de vista nosso, a gente não consegue ver, mas sabe que existem aquelas linhas tracejadas lá atrás. Beleza? Então, continuando, certo? Aí, ó, tem esses poliedros que são irregulares, né? Eles não possuem nenhum tipo de forma, né? Olha só que interessante. Aí ele também diz assim, ó, atualmente sabemos que existem 4 poliedros, né? Eles eram considerados, na verdade, irregulares, mas agora são regulares. Porém, são classificados como poliedros estrelados, beleza? Ó, percebe que não tem nenhuma curva, né? Para ser poliedro, não pode ter curva, né? Beleza. E aí tem um objeto digital, né? Para vocês brincarem aí relacionado às faces, a quantidade de lados, né? Lembra lá do que é faces? Está lá no início desse capítulo aqui. Faces é aquilo que limita, né, o objeto. Beleza, são como se fossem os lados. Show. E aí vai perguntando aí algumas coisas para vocês. É interessante demais vocês fazerem isso. Vamos fazer junto aqui algumas? Vou fazer tudo não, porque eu sei que vocês querem fazer só, né? Mas vamos lá. Letra A desse objeto digital aqui diz assim: o tetraedro tem 4 faces em formato de... vamos procurar o tetraedro aqui. Opa, tá aqui. A gente sabe que por causa desse nome tetra, tem 4 faces, né? Mas ele não está perguntando a quantidade, até porque ele já deu, né? 4 faces em formato de... Aí a gente vai ver o formato das faces. Aí a gente percebe que é em formato de triângulo, né? Então, vamos colocar aqui, ó, triângulo. Será que dá certo? Triângulo. Show, ó, acertamos, beleza? Quando a gente acerta, aí tem esse correto aí, certo? Vamos tentar colocar outra coisa sem ser o triângulo para ver se muda. Então vamos lá. Opa, voltamos. Vou botar aqui retângulo, certo? Retângulo. Opa, tá errado, ó. Então quando a gente acertar, ele vai colocar o certinho, certo?
Então, ó, tem várias dessas outras letras aí para vocês tentarem fazer, beleza? Tem aqui a letra B, dodecaedro tem 12 faces, ó, 12 faces iguais. E lembra um formato de quê? Ó, ele tem um formato aí de um pentágono, né? Mas vou deixar vocês fazerem um resto aí que eu sei que vocês querem fazer, né? O cubo tem face em formato de quê, ó? De o quê? De quadrado, né? Mas tá bom, vou me aguentar aqui e vou deixar vocês fazerem pelo menos a D e a E, tá certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente tá aí para responder, certo? Página 129 agora, ó. Olha só, quem lembra aí, quem sabe aí quem é esse cara aí da estátua, hein? Esse cara da estátua, ó, é um importantíssimo filósofo e matemático. Olha só, naquela época da Grécia Antiga, os grandes matemáticos também eram pensadores aí, né? Eram filósofos. Então, aí é uma estátua de Platão, certo? Foi um dos grandes matemáticos aí. E foi ele que desenvolveu esse estudo sobre os poliedros regulares. Olha só, há tantos e tantos anos, até antes de Cristo, o pensamento humano já, através, né, guiado por Deus, já estava aí pensando sobre essas formas, sobre esse modo de pensar matematicamente o mundo também, certo? Maravilha! Interessante aí vocês lerem, se quiserem até conhecer mais um pouquinho, certo? Aí tem uma mão na massa, né? Onde ele pede aí na número 1, observe atentamente cada um dos lados das imagens e complete o quadrado. Então a gente vai olhar aqui os lados, né? Olha só, ele está dizendo aqui que tem 4 lados, né? A gente só está vendo um lado, ó, mas ele está dizendo que tem 4, né? Então a gente tem que pensar aí como é que vai ser. Se ele é regular, ó, então ele tem que ter esse mesmo formato nas duas outras faces, né? Muito bom. Esse aqui, ó, tá mostrando o número 8 aqui, então ele tem 8 lados aí, além desse mais 7, né? Com ele forma 8 lados. Aqui tem 20, aqui tem 5. A gente só tem que procurar o maior número para a gente ter como referência a quantidade total de lados que essas figuras vão ter, certo? E aí a gente coloca aqui, ó, o número de faces, mas eu acabei já dando a resposta aí para vocês de como pensar. Mas é isso aí, a gente só vai guiando vocês aí na forma de pensar aí, de raciocinar cada questão, certo? Número 2. Observe o nome de cada poliedro e complete as frases. Decaedro, ou tetraedro, na verdade, né? Hexaedro e octaedro. O tetraedro, né? É formado por quantas faces? 4, né? Em formato já viu lá no objeto digital, que é em formato de triângulo, né? Letra B, o hexaedro é formado por quantas faces? Ó, vamos contar, uma aqui da frente, uma lá de trás, uma aqui do lado, outra lá do outro lado, uma em cima e outra embaixo. Isso resulta em 6 faces, né? Em formato de quê? E aí, parece um quadrado ou um retângulo para vocês? Para mim é um quadrado, né? Um quadrado, então, por isso que ele é regular, lembra disso. E um octaedro, e aí? O octaedro é formado por quantas faces? Como o nome já diz, é formado por 8 faces. Vamos contar? Vamos verificar como a gente verificou aqui. A gente não acreditou no nome, né? Hexaedro realmente tem 6 faces, mas a gente contou, né? Vamos contar o octaedro também, ó. Percebe que é como se fosse a união de 2 pirâmides? Então vamos contar aqui essa de cima. 1, 2, 3, 4. Tem 4 em cima. 1, 2, 3, né, lá atrás, e 4, realmente, 4 mais 4, 8, então realmente é um octaedro. Em formato de quê? E aí, de triângulo novamente, né, galera? Então vamos lá. Número 3, observe alguns polígonos. Aí tem aí alguns polígonos, ó, com os nomes, ó. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrado. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. E aí vai, certo? 9 com 10, com 11, com 12, com 20, né? Então, tem aí essas... percebe que com 20, ó, com 12, com 11, já começa a aparecer um círculo, né? Porque são tão pequenininhos os lados que parece, mas não é, certo? Com o livro de vocês podem olhar bem de pertinho e ver que ainda continua quadrado, as linhas continuam, não, verdade? Quadrado não, né?
as linhas continuam ainda retas e não uma curva, certo? Porque a partir do momento que for uma curva, aí não é um poliedro. Muito bem. E aí, com base nos polígonos acima, complete as frases. Aí vai ter as frases aí, né? Um hexágono tem quantos lados? Hexa tem 6 lados, né? E um hexaedro tem quantas faces? Ó, um hexaedro e um hexágono. E aí ele quer saber as relações de lados, né? Ó, porque aqui a gente só tá vendo só os lados. E o hexaedro a gente consegue ver as faces. Ele quer saber essa relação, né? Vou deixar aí com vocês, mas eu acredito, e na verdade quase que eu dei a resposta aí para vocês, né? Mas eu acredito que vocês já raciocinaram aí, já dei o caminho a seguir, né? Beleza. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que aí a gente tira amanhã na próxima aula, certo? E vai ter aí, ó, número 4, observando os números dos poliedros e dos polígonos, diga quanto valem os prefixos abaixo. Tetra, 4. Penta, 5. Hexa, 6. O resto eu vou deixar aí com vocês. Eu sei que vocês querem fazer sozinhos, né? Sem eu dizer aí a resposta. Muito bem. A número 5 diz assim: em que outros momentos você já usou prefixos tri, tetra, penta e hexa? Eu já usei, como já falei bastante nessa aula, em relação aos campeonatos que o Brasil já ganhou, né? Seleção masculina de futebol, até outras de vôlei, né? Que é bastante campeã, né? Essa seleção, tanto masculina como feminina, né? Muito bom. Então aí vocês podem aí colocar quando vocês usaram esse prefixo. E vocês já viram lá em português que prefixo é o quê? É aquilo que vem antes da palavra, né? Da palavra central. Então, triângulo, né? Tetraedro. Edro lembra o quê? Lembra poliedro. Então, tetraedro tem 4 faces, beleza? E aí vai penta, hexa, quanto vocês já usaram isso aí no dia de vocês, certo? Com a lupa na mão, aí eu vou deixar essa tarefinha aqui, ó, para casa, certo? Página 131, certo? É só essa letrazinha aí, vai ter esse objeto digital aí para vocês fazerem essa relação, bastante interessante, galerinha. Espero que vocês façam, certo? Vai ter essa página aqui, página 132. Então, página 131 e 132, certo? Amanhã, o que é que a gente vai fazer? Amanhã a gente vai fazer essas correções e vai ver também algumas das atividades lá da ficha de atividades para a gente encerrar, então, assim, esse conteúdo, o primeiro bimestre, certo? Com vocês e partir para o segundo bimestre, que eu sei que vocês estão ansiosos para usar o livro 2 aí, né, do segundo bimestre. Então, amanhã a gente encerra o primeiro bimestre. Como, professor? Fazendo a correção dessa atividade, que é bem pequenininha, né? Página 131, página 132, lembrando, certo? Na página 133 tem aí, para quem quer saber mais, né, uma coisa de história, mais aí, de mais conhecimento agregado. Beleza? Então, muito obrigado. Sim, só complementando o raciocínio. Aí a gente vai fazer essa correção dessa atividade que eu passei agora e vamos fazer algumas atividades juntos aí, embora vocês aí do outro lado da telinha e eu aqui, sobre algumas questões da ficha de atividade, certo? Então, a aula de amanhã vai ser bem prática, vai ser aquela coisa mais para a gente colocar a mão na massa mesmo. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham entendido, gostado. Caso não tenham entendido, tiver alguma dúvida, volta o vídeo, respira um pouquinho, dá play novamente. Se mesmo assim a dúvida persistiu, ó, fala comigo, tô atento lá aos comentários, louco para vocês dizerem que aula massa, não gostei muito desse negócio, gostei muito desse assunto, não gostei tanto daquilo. Eu quero interagir com vocês, certo? Então, valeu, muito obrigado pela atenção, tchau, tchau.